Fala galera, sejam bem-vindos ao Ortodontia em Evidência. Eu sou Paulo Correia. Hoje vamos conversar sobre por que meus mini implantes caem. Isso foi dos questionamentos que a gente recebeu e recebemos até com uma certa frequência para falar um pouquinho sobre esse tema. E resolvemos fazer esse vídeo em homenagem a vocês que estão curtindo nosso canal, que estão enviando seus questionamentos, tá joia? Por que os mini implantes caem? Quais são os motivos que levam à perda dos mini implantes? Bem pessoal, para falar sobre perdas de mini implantes, né, eles ficarem com mobilidade e a gente acabar perdendo e tendo que reinstalá-los, a gente passa por um tema que é de grande importância na ortodontia, tá? Que é o planejamento, tá joia? Planejamento é a base para tudo, beleza? Então, em alguns casos, né, vocês vão perceber que foge do planejamento. Isso acontece, existem as exceções, tá? Mas em muitos casos da perda do nosso mini implante é possível evitar, tá? Tem como evitar. Então, bastava apenas um pouquinho mais de um detalhe no planejamento, um detalhezinho a mais na hora de instalar e a gente poderia ter evitado esse trabalho extra, beleza? Então, eu enumerei aqui para vocês 5 causas de perda de mini implante que eu considero que são extremamente importantes e que podem ser evitadas, tá joia? A primeira delas, né, seria em relação ao posicionamento do mini implante, tá? Posições mais cervicais, há uma tendência de se perder com mais facilidade o mini implante, tá? Então, o que seria a posição mais cervical, professor? É o seguinte, é você pegar a região, tá, que você vai instalar um mini implante e colocar ele mais próximo da papila interdental, por exemplo. Quanto mais para próximo da papila, né, mais próximo dos dentes, da coroa clínica dos dentes, isso é a região mais cervical. Então, se a gente consegue posicionar o microimplante numa região mais apical, tá, numa região mais próximo, como se fosse assim dos ápices das raízes, né, mais próximo da região de mucosa alveolar, mas sem colocar na mucosa alveolar, então a gente oferece mais resistência a esses microimplantes, mas sempre colocando na região de mucosa queratinizada, tá? Isso dá também mais estabilidade do que na região de mucosa alveolar. Tá, mas por que quando a gente coloca na região mais cervical oferece menos resistência, né? A estabilidade do microimplante fica menor, né? O risco dele ter uma mobilidade e acabar caindo é maior. Por que isso acontece na região mais cervical e com menos frequência na região mais apical, né? Quanto mais apical a gente vai colocando. Olha pessoal, um dos fatores principais para isso acontecer é deflexão da crista óssea, tá? Quando a gente coloca ele mais para a região cervical, há uma deflexão dessa crista óssea com muito mais intensidade, tá? É uma área que ele transmite força, tá? A gente também viu isso em relação à reabsorção radicular, né? O quanto a crista óssea interfere. E isso também a gente vê na instalação de microimplantes, tá? A importância dessa crista óssea. Inclusive, olhar o formato dela, tá joia? Então, em relação à posição, quando ele está mais próximo da crista óssea, há uma disseminação de força com mais facilidade, então ele deflete com mais facilidade essa região. Então, há uma tendência do microimplante ficar com mobilidade com mais facilidade nessa região, justamente pela deflexão que acontece nessa área. E, lógico, se há uma deflexão na crista óssea alveolar, o seu formato também interfere diretamente, tá? Então, cristas ósseas, né, triangulares, eles vão transmitir a força com muito mais facilidade do que cristas ósseas retangulares, por exemplo,
do que cristais ósseos piramidais, ou melhor, trapezoidais, né, como a gente costuma falar. Então, essa crista óssea triangular, ela transmite mais força, ela também deflete mais. Então, se você coloca ele mais cervical e esse paciente ainda tem a crista óssea triangular, então ele tende a defletir com mais facilidade, né, com mais intensidade de que uma região que fosse mais apical, ou se pelo menos a crista óssea fosse retangular ao invés de triangular. Que a crista óssea retangular, a gente sabe, né, que ela vai defletir menos força, tá joia? Então esse seria um dos motivos, né? Falando ainda de crista óssea, essa região cervical, né, onde está ali a nossa crista óssea, ela apresenta uma densidade óssea menor do que a densidade óssea que está na região apical, né? Ela apresenta um volume menor também, e ela apresenta também uma espessura menor, tá? Então esses três fatores, né, volume, espessura e densidade, são menores nessa região cervical do que numa região mais apical, tá? Por isso que quando uma dica boa na hora de instalar, né, se você quer buscar essa região apical, né, para evitar a perda do microimplante, né, mas você quer que a cabeça do parafuso, né, por causa da sua mecânica, fique ali mais próximo das coroas, é a gente angular, né? A gente pega o nosso microimplante, angula para que a cabeça fique na região que a gente precisa, né, que o elástico entre em contato para fazer a mecânica, mas a ponta ativa do microimplante ele vai lá na região apical, né, buscando essa área de maior densidade, maior volume, maior espessura, tá joia? Afastando-se da crista, né, para poder defletir menos. Isso é uma boa dica para quando a gente precisa colocar o parafuso nessa região, né, para poder a força ativa do elástico estar em contato nessa região, mas que a gente precisa também que ele tenha estabilidade, né? Então a gente angula, tá, para que ele vá buscar essa área de mais estabilidade, né, com maior volume, maior espessura e maior densidade, tá? Então esse primeiro ponto, que é a posição, né, ele estando mais para cervical, que causa uma perda maior do parafuso, eu ainda dividi ele nesses três subnichos, vamos assim dizer, né, subpontos, para que vocês entendam que não é só porque está na região cervical, tem uma explicação, né? Então seria por esses três motivos, beleza, pessoal? Ainda falando de crista óssea alveolar, há mais um ponto importante. A base da crista óssea alveolar, ela possui volume e espessura maiores, né, do que a região da ponta, né, do ápice da crista, que é ali na crista que a gente vê, e a base dessa crista, ela não tem esse processo, essa capacidade, vamos assim dizer, de defletir, tá? Então, quanto mais a ponta ativa está na região da base do processo alveolar, melhor, porque essa base não tem essa capacidade defletiva. Outro ponto importante é que a base do processo alveolar, ela não tem capacidade flexiva. Então, quando a gente procura colocar nossa ponta ativa numa região mais apical, mas na base do processo alveolar, também vai diminuir nossa chance do parafuso ter uma mobilidade, também por isso, porque lá na base ele não tem essa capacidade deflexiva, né, que na região mais cervical ela tem, tá joia, pessoal? Então isso é um ponto também bastante importante. Além da posição interferir diretamente, né, como a gente acabou de ver, nosso primeiro ponto, que colocando mais para cervical, há uma tendência maior de perda do parafuso, né, dele apresentar essa mobilidade. O formato da crista óssea também interfere diretamente, tá joia? A gente sabe que cristas ósseas alveolares, elas possuem uma capacidade flexiva maior. Então, se a gente coloca um microimplante, né, numa região que possui uma crista óssea triangular, as chances são maiores de perder esse parafuso, né, ele apresentar essa mobilidade. Então, nesse caso, maior ainda a nossa responsabilidade em colocar nosso parafuso, nossa ponta ativa do parafuso, numa região mais para a base do processo alveolar, justamente para evitar isso,
né? Quanto mais para cervical tiver e ainda assim tiver um formato que favoreça a flexão, né? Que é o caso da crista óssea triangular, então as chances são maiores, tá joia? E nosso terceiro ponto, pessoal. Nosso terceiro ponto às vezes bate um pouquinho com a questão da ansiedade, né? Quando a gente está colocando o parafuso, né? O que seria esse terceiro ponto? Força. Força excessiva, galera, tá? Então às vezes a gente observa, eu também já fiz isso, a gente quer colocar logo, tá ansioso, às vezes está inseguro, né? E isso repercute na nossa mão e aí acaba colocando força demais, né? O parafuso, ele tem uma pontativa que é auto-rosqueante, né? A gente sabe disso. Então, fazer aquela pressão para o parafuso entrar com tudo e conseguir transpassar a cortical, isso também é um motivo de falha nesse microimplante, tá? Também pode ocasionar a perda desse microimplante. E por quê? Né? Por que fazer força demais na hora que a gente está rosqueando o parafuso pode acabar fazendo com que a gente perca esse microimplante? A pressão excessiva, quando a gente está instalando o microimplante, faz com que, ou melhor dizendo, vamos assim falar, né? A pressão excessiva na hora que a gente está colocando o microimplante pode ocasionar microfraturas no trabeculado ósseo do paciente, tá? E aí essas microfraturas no trabeculado vai fazer com que o parafuso não trave tão bem quanto deveria travar. Às vezes a gente até acha, né, que ele travou, né, que a gente terminou, colocou na posição, catucou, né, ele ali, mexeu ele e ele tá lá firme, né? Mas dentro ele travou em algumas partes dele, mas em outras o trabeculado tá todo fraturadozinho, né? Cheio de espaços. E aí ele não vai aguentar quando a gente colocar realmente força, sabe? E aí acaba mobilidade e acaba tendo que reinstalá-lo. Então, como a gente pode também evitar, né, essa força excessiva? Em algumas regiões fica mais fácil, né, você instalar um microparafuso na maxila, o trabeculado ósseo, ele é mais fácil da gente conseguir rosquear. Então, como é que eu gosto de fazer, né? O que eu posso passar para vocês aqui de dica para evitar essa força excessiva é que primeiro tentem colocar o anestésico, né, a agulha na hora de fazer a anestesia da mucosa no mesmo lugar que você vai perfurar, tá? Isso já ajuda porque é uma porta de entrada para você colocar seu parafuso ali. Segundo, tentem apenas repousar a mão sobre a chave e aí você vai apertando, mas sem empurrar com força mesmo, né? Só repousar a palma da mão e vai rosqueando ele, tá? Vai rosqueando com uma leve pressãozinha, que como o parafuso ele é autoperfurante, então ele vai devagarzinho ali, vai perfurando aquela cortical e até que ele entra todo, né? Outra dica que a gente pode passar para vocês, principalmente nas áreas de mandíbula, né, que a cortical é mais espessa, né, então dá um pouco mais de trabalho para colocar, vocês utilizarem a lança ou a broca que vem no kit antes de começar, tá? E aí você faz uma perfuração inicial, né, ou com a lança, você perfura ali o osso na região que você vai instalar o microimplante, ou até mesmo faz uma entrada prévia com a broca, tá joia? Isso também faz com que o risco de fratura seja menor, tá joia? Olha, pessoal, esse quarto ponto ele é bem interessante, bem importante e muito negligenciado, né? Por todos, tá? Por todos, independente se é aluno, se é professor, tá? E engraçado é que o que a gente observa é que quanto mais experiência a pessoa vai tendo na instalação do microimplante, mais vai negligenciando esse ponto, né? É como se fosse ficando cada vez mais confiante e aí acha que não é importante. Bem, e o que é esse ponto, né? É a espessura da mucosa do tecido, tá? Onde a gente vai instalar. E é por isso que o microimplante
que é instalado, né, na região de mucosa queratinizada, ele vem com aquela área lisa, né, que a gente chama de perfil transmucoso. Para que serve o perfil transmucoso? É a área do parafuso que não vai estar dentro do osso, tá? Não vai ter penetrado a cortical. Ele vai estar justamente na área de mucosa. E a importância dele é justamente evitar uma inflamação. Tá? Então o parafuso ele vai penetrar sua ponta ativa na estrutura óssea e essa área de perfil transmucoso vai estar na região de mucosa e depois vai vir a cabeça do parafuso, que é onde a gente vai instalar nosso dispositivo. E o que acontece é que por negligenciar, né, o quanto de espessura tem a mucosa, acaba se escolhendo parafusos que tem ou um perfil transmucoso muito grande ou um perfil transmucoso muito curtinho, né? E aí, quando você termina de instalar o parafuso, aí observa que ficou com a cabeça do parafuso assim que a gente vai utilizar muito para fora, né? Porque uma parte tá para fora, né? Ou então ficou pequenininho demais, porque ele ficou todo enterrado dentro do osso e de perfil transmucoso, né? Então você ficou sem área para conseguir colocar seu dispositivo na cabeça do microimplante. Então, como é que a gente pode evitar essa falha, né? Como eu tinha já comentado, né? Planejamento. A gente tem que planejar, tá? Então, não dá para você na hora, né, querer resolver assim, eita, o perfil é de tanto, eu não tenho, né? Você tem que ter alguns parafusos com alguns tamanhos, espessuras e perfis transmucosos diferentes, né? Então você tem que ter parafusos com comprimentos, espessuras, né, e perfis transmucosos diferentes para poder conseguir na hora não ter uma surpresa dessa negativa. Tem que planejar, tá? Tem que já ter uma ideia disso. E para descobrir qual a espessura da mucosa do paciente naquela região, né, do palato, da vestibular da maxila, da vestibular da mandíbula, enfim, na região de tuberosidade, o que for. A gente costuma, para facilitar, na hora do anestésico, colocar um stop endodôntico, aquele que a gente usa em lima endodôntica, tá? E coloca na pontinha da agulha, né, da carpule, e empurra, né, a agulha até encostar no osso. E aí o stop vai subindo, né? E aí quando você tirar a agulha, você vai pegar uma régua milimétrica, aquela régua de endodontia, é a régua que a gente mais gosta para isso. E aí você vai ver lá quantos milímetros tem, se é 1, se é 2, se é 3. E aí escolhe o parafuso que tem um perfil transmucoso correspondente ao que você encontrou no paciente, tá? Isso evita um grande problema, né? A gente sabe que o parafuso, ele estando enterrado demais dentro da região, ou ele muito para fora, as chances são muito grandes de ter uma inflamação naquela área e você acabar perdendo o parafuso também, né? Se ele ficar enterrado demais, né, você pode ser que nem consiga utilizá-lo, e quando consegue é uma área que acaba acumulando muito alimento, né, e acaba perdendo o parafuso, né? Se ele fica muito para fora, acaba que machuca demais o paciente, né? Fica um parafuso muito maior do que ele deveria ser, tá, para a região. Então o paciente também não vai aguentar aquela coisa espetando ele o tempo todo, tá joia? Então planejar, pessoal, planejar. Se planejar é importante demais para evitar que esses acontecimentos, né, aconteçam durante que esses acontecimentos ocorram durante a caminhada do tratamento, né? E com isso vai, né, piorando, vai atrasando, tá joia? Então planejar também não só a espessura, o comprimento, né, do parafuso, mas planejar também a quantidade de perfil transmucoso que vai ser necessário para aquela determinada região, tá joia? E nosso último ponto, né, nosso quinto e último ponto para perdas de parafuso, né, é a inflamação periimplantar, tá joia? A inflamação periimplantar é uma das bastante comuns causas de perda de parafuso, né, de microimplante, né, de ocorrer mobilidade pós instalação, e
em uma grande maioria dos casos, infelizmente, há uma falta de higienização na região do parafuso pelo paciente. Muitas vezes por medo de achar que se mexer vai acabar tirando o parafuso do lugar. Algumas vezes também pelo fato de estar dolorida a região, e aí o paciente prefere não estar mexendo, né? Ou não consegue passar a escova em cima por estar reclamando que está doendo. E quanto menos ele passa, mais vai juntando alimento, e com isso vem as bactérias, e aí vai ocorrendo toda essa inflamação na área, né? E uma vez ocorrendo essa inflamação periimplantar, essa inflamação ao redor do implante, as chances da gente perdê-lo são maiores, tá? Então, orientar muito com relação à higiene, né? Então, passar para o paciente que ele pode sim, deve, né, na verdade, escovar, né? Passar escova macia, tá? Escova extra macia, uma escova daquelas que a gente utiliza para paciente que possuem retrações, pacientes que tenham doenças periodontais, enfim, né? Essas escovas que a gente sabe que são muito macias, né? E que não causam danos, tá? Ou pelo menos se o paciente utilizar a escova correta com a técnica correta, não vai causar danos aos tecidos, tá? Associado a escova, né? Claro, com a pasta dental, indicar também que ele utilize clorexidina, tá? No mercado tem algumas soluções antissépticas com clorexidina, a gente sabe disso. Então pega um cotonetezinho, ensina ele que pode pegar um cotonete, molha esse cotonete na solução que contém clorexidina e passa ao redor do parafuso, né? Ali embaixo do dispositivo, ao redor dele, deixa tudo bem limpinho e depois bochechar essa solução, tá joia? Isso ajuda muito para que ele consiga manter a higiene no local de onde o microimplante foi instalado, principalmente logo no início, né? Logo quando a gente instala, tá? Se o paciente ele não adota esse tipo de conduta, acaba inflamando e aí acaba realmente perdendo o parafuso. Beleza, pessoal? Então, pessoal, se vocês puderem observar, né, esses 5 pontos, tá, que a gente falou aqui, que eu anotei aqui para lembrar de falar para vocês, todos eles têm nosso controle, né? Eu diria assim que o último ponto, que é o da inflamação periimplantar, é o único que não depende exclusivamente da gente, tá? Mas a informação de como higienizar, isso depende da gente, tá? Então a gente tem uma coparticipação nisso. A gente tem que indicar a escova correta, tem que indicar a solução para utilizar com essa escova e a forma como realizar a higienização. Claro que vão ter pacientes que não vão fazer da forma que a gente explica. E aí, lógico, pode ser que venha a ter a inflamação periimplantar, tá? E com isso, pode ser que o implante fique com mobilidade e a gente acabe perdendo, tá? O microimplante, tá joia? Mas a informação, sim, isso aí depende da gente. Outra coisa que pode se associar à escova macia, extra macia, aquela escovinha bem suave para passar, é utilizar uma escova unitufo. A escova unitufo, ela ajuda o paciente a conseguir higienizar a região pelo formato, né, que a escova tem. Parece um lápis, vamos assim falar. Isso ajuda, né? Ajuda a pegadura do cabo para ir na região e limpar. Ele consegue observar melhor onde está e ir esfregando, né, devagarinho ali, fazer a higiene, tá? Então é importante também vocês passarem para ele essa escova unitufo quando a gente vai fazer a instalação do microimplante, tá certo, pessoal? Isso faz com que a gente acabe tendo menos problema durante o procedimento, né? Porque uma vez que o microimplante cai, a gente vai perder tempo para ter que botar de novo, né? Então vai ter que planejar novamente uma segunda região, né? E ninguém quer ter que recomeçar o processo, né? O procedimento. A gente quer tratar rápido, né? De forma eficaz, cada vez melhor. Outra coisa que pode ser dita é que
Quando se instala o microimplante, não precisa se aguardar para fazer força não, tá? No microimplante você pode fazer força imediatamente. O microimplante, ele, uma vez imbricado, né, na estrutura óssea, como ele não é ósseo integrado, ele é preso, né, ele é imbricado com a própria estrutura óssea. Então a gente já faz força imediatamente. As forças ortodônticas ele suporta numa boa, tá? E você aplicar força imediatamente ao microimplante também ajuda a dar mais estabilidade a ele, né? Ele é como se ele imbricasse cada vez mais no trabeculado ósseo, tá joia, pessoal? Então pode colocar força logo de início, começar as ativações, que isso será muito bom para a estabilidade do microimplante, beleza? Em termos de força, esse microimplante, no momento que a gente acaba de instalá-lo, ele suporta numa boa, se você pode aplicar 250 gramas, né, até 250 gramas, que isso vai ajudar na estabilidade dele, tá? Mas 30 dias depois você pode aumentar essa força, e microimplantes tendem a suportar até 450 gramas de força, tá? Então, normalmente os movimentos ortodônticos, né, a gente não utiliza 450 gramas de força para movimentar um dente, tá? Então 250, 200, 300, 150, geralmente está nesse, né, até 350 são a grande maioria dos nossos movimentos, e está dentro do que um microimplante suporta sem problema nenhum, tá joia? Então nem se incomode com relação à quantidade de força, né? Não passando desses 250 logo na fase inicial, né, logo no dia que se instala, fica muito tranquilo o restante dos meses, né, com a utilização dele, tá joia? E um questionamento que o pessoal faz também é assim: professor, o meu microimplante caiu, e agora, hein? Eu posso colocar hoje mesmo, né? Eu tenho que esperar? Se eu tiver que esperar, quanto tempo eu tenho que esperar? Olha, primeira coisa, o microimplante caiu, né? Caiu hoje. Se você for colocar em outra região, pode colocar, tá? Pode colocar agora mesmo, não tem esse problema não, tá? Não vai interferir não. Caiu aqui, caiu na mesial do meu molar, na vestibular da maxila, né? Eu posso colocar entre os prés, posso colocar na distal então do molar, né? Que são regiões diferentes, ou não posso, né? Porque eu já botei na mesial do meu molar e é vestibular de maxila, é tudo vestibular de maxila, não tem nada a ver, tá? Se caiu ali na mesial do meu molar, pode botar na distal, tá? São regiões diferentes. Lembrando só daquelas dicas que eu passei no início, tá? Mas não tem problema não. Agora, se você quiser colocar na mesma região, né, do que foi de onde ele estava antes, né, que ele caiu, aí é recomendado que se aguarde pelo menos 90 dias, tá? Para ter ali uma formação para você conseguir imbricar esse parafuso novamente, tá? Já prendê-lo novamente naquela área, tá? No mesmo dia aí realmente não pode, mas se for em outra região, vai-te embora, bola para frente aí que tem tempo, né? Tem tempo para terminar esse negócio. Beleza? Esse foi nosso vídeo de hoje, né? Se você gostou, curte nosso vídeo, compartilha com seus amigos, né? Para que eles conheçam nosso conteúdo também. Não deixe de inscrever, né? De se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para poder receber os novos vídeos quando forem publicados, e deixe sua sugestão, seu comentário, tá? Não entendeu alguma coisa? Coloca aí que a gente vai responder o mais breve possível. Se tiver sugestão também de vídeos como esse, né, que a gente recebeu algumas sugestões, pode colocar lá ou mandar um e-mail pra gente ou deixar um recado no direct no Instagram que a gente vai produzir sim, com certeza. Tá joia? Pessoal, valeu, viu? Brigadão mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.